Bom dia a todos e bem-vindos a este webcast dedicado ao programa PRIMA. Portanto, aqui o PRIMA é a parceria para a inovação e investigação na área mediterrânica e agora com um foco nas convocatórias abertas para 2026. Chamo-me Sofia Oliveira, faço parte da equipa de financiamento europeu da EFI Group da EPSA e ao longo desta sessão planei dar-vos uma visão clara e prática deste programa, ou seja, pretendo ajudar-vos a perceber o que é o PRIMA, que tipos de projetos são financiados em 2026, quem pode participar e quais são os aspectos a ter em conta numa candidatura. Sem mais demoras, então, como dizia anteriormente, o PRIMA é uma parceria estratégica da região euro-mediterrânica que junta cerca de 19 países, incluindo Estados-membros da União Europeia e países do sul do Mediterrâneo. É um programa, um programa conjunto de investigação e inovação, como disse também anteriormente, criado para responder a desafios comuns da região mediterrânica, nomeadamente a escassez de água, a sustentabilidade agrícola e a segurança alimentar. Aqui dar a nota que Portugal participa ativamente no PRIMA e que tem vindo a integrar consórcios competitivos ao longo das últimas edições, o que torna este programa particularmente interessante para entidades nacionais. Reiterando novamente o que disse, o PRIMA visa aqui promover soluções inovadoras na água e no setor agroalimentar que sejam capazes de gerar impacto real nas sociedades mediterrânicas, aqui de maneira a torná-las mais inclusivas, saudáveis e resilientes. A missão deste programa passa então por alinhar programas nacionais de investigação e desenvolvimento através daqui uma estratégia comum que permita a promoção de projetos verdadeiramente transnacionais. Importa aqui notar que o PRIMA, que esta parceria não é apenas um programa científico, há aqui também um foco muito forte na aplicabilidade, no impacto territorial e também na adoção das soluções. Relativamente às áreas temáticas, portanto, o PRIMA divide-se em três grandes áreas temáticas. A primeira, a gestão da água, que aborda tópicos desde a eficiência e do uso da água até soluções inovadoras para, por exemplo, irrigação, para a própria qualidade da água e para recursos alternativos. A segunda área são aqui os farming systems, portanto, os sistemas agrícolas, aqui com um foco especial na adaptação às alterações climáticas, que tem sido um assunto em voga, portanto, aqui um hot topic, a sustentabilidade, a produtividade e a resiliência dos sistemas de produção. A terceira e última, mas não menos importante, será aqui a cadeia de valor agroalimentar, que será centrada na transformação, conservação, aqui associada também ao embalamento, à segurança alimentar e à valorização, de produtos mediterrâneos, de produtos aqui da zona mediterrânica. Portanto, independentemente da área, estes projetos devem sempre demonstrar o seu impacto a nível ambiental, económico e social. Sem mais demoras, vou passar a apresentar-vos então as convocatórias abertas para este ano, deixando aqui um pequeno enquadramento. Portanto, esta parceria, o PRIMA, está dividida em duas secções principais. Apesar de já ter aqui a 1, temos a 1 e a 2, e isto é importante perceber desde o início. E porquê? Porque aqui esta secção 1 acaba por corresponder às ações financiadas com fundos europeus e segue aqui a linha e as regras do Horizonte Europa, e por sua vez a secção 2 inclui aqui ações financiadas por entidades financiadoras nacionais, mas enquadradas no mesmo contexto transnacional da parceria PRIMA. Esta distinção, claro está, tem implicações diretas, quer ao nível das regras financeiras, poderá ter aqui também algumas questões de elegibilidade que poderão ser diferentes das transnacionais e de país para país, e por fim, na gestão do próprio projeto. Portanto, em 2026, e aqui falando do que está aberto no momento, portanto, abriu no dia 20 de março as convocatórias a esta parceria. Portanto, aqui na secção 1, em 2026, temos então 4 tópicos principais. 3 são Innovation Actions, portanto, uma por cada área temática, e que visam projetos que tenham uma duração de até 36 meses, com um orçamento, aqui como podem verificar, entre os 2,7 e os 3,6 milhões de euros por projeto. Tencionam, na sua maioria, atribuir financiamento a cerca de 12 projetos e são ações que visam aqui soluções que estejam próximas do mercado. Ou seja, valorizam soluções que tenham metas tecnológicas que sejam claras, normalmente entre
TRL 7 e 8 no final do projeto. Existe ainda também aqui uma Coordination and Support Action, uma CSA, que acaba por ser aqui um bocado mais transversal, focada no tema Nexus Água, Energia, Alimentos e Ecossistemas. Aqui também é importante distinguir que, enquanto as primeiras 3 convocatórias abertas nas 3 diferentes áreas temáticas são Innovation Actions, portanto, são aqui ações que são financiadas a 70%, com exceção de entidades e organismos sem fins lucrativos, em que o financiamento pode ir até aos 100%, esta CSA acaba por ter um financiamento a 100%. Portanto, é importante aqui também de notar que estas Innovation Actions, ao contrário das CSA, acabam por seguir um processo em 2 fases, enquanto lá está, e repetindo aqui um bocado aquilo que disse, a CSA é avaliada de forma única e numa fase simples. Portanto, o processo de candidatura para as Innovation Actions vai decorrer aqui numa primeira fase em que apresentam uma pré-proposta, que pode ser constituída então até 10 páginas, em que acabam por discorrer sobre os aspectos da proposta, nomeadamente a excelência e parte do impacto, e na segunda em que terão que submeter no máximo 40 páginas, sendo aqui uma proposta mais detalhada, mesmo a nível do orçamento. Portanto, a nível dos critérios de elegibilidade destas Innovation Actions, portanto, os consórcios devem incluir pelo menos 4 entidades, sendo que terão de ser de 3 países prima diferentes. Portanto, é obrigatório integrar pelo menos um país parceiro da União Europeia ou então associado ao Horizonte Europa e 2 parceiros de países do sul do Mediterrâneo. Além disso, também é importante reforçar aqui que é necessária a participação de pelo menos uma PME, o que reforça aqui aquela lógica de proximidade ao mercado e aqueles TRLs mais altos que serão vigentes ou que se pretendem atingir com o término deste tipo de financiamento. Para as CSAs, basta aqui uma entidade de um país prima. Relativamente aos custos elegíveis, ao nível de orçamento, as categorias de custos seguem aqui a lógica também do Horizonte Europa, incluem, portanto, respectivamente, custos com pessoal, custos aqui com subcontratação, outros custos, nomeadamente com viagens, com equipamentos, neste caso com a depreciação dos mesmos, outros bens e serviços e aqui também os custos indiretos. Aqui, reforçar que é mesmo essencial que o orçamento esteja bem alinhado, quer com as atividades, quer com o nível de maturidade que é esperado para cada tipo de ação. Portanto, passando agora para a secção 2, portanto, aquela componente mais nacional, apesar de requerer aqui o alinhamento com os critérios transnacionais, portanto, aqui as atividades são organizadas pela parceria, pelo PRIMA, mas o financiamento vai ser assegurado por uma entidade nacional de cada país participante. Portanto, em 2026, encontra-se aqui aberto um multitópico, portanto, existem na mesma as 3 áreas temáticas, mas estão apenas num tópico. O que é que isto significa? Então, significa que, independentemente da área temática em que pretendam concorrer, todas as convocatórias acabam por competir aqui no mesmo saco, por assim dizer, e para o mesmo financiamento. Neste caso, estima-se então que sejam financiados mais ou menos 25 projetos. Aqui, os projetos são do tipo Research and Innovation Action, portanto, aqui seguindo aquele molde do Horizonte Europa, terão também uma duração de cerca de 36 meses e com um financiamento indicativo aqui a rondar pelo menos 1 milhão de euros por projeto. Tal como na secção 1, aqui o processo de candidatura decorre em 2 fases. Portanto, mais uma vez reiterando, o processo da pré-proposta, em que tem as tais 10 páginas, e depois, numa segunda fase, aqui a submissão da proposta final, por assim dizer, da proposta completa, em que tem até 40 páginas para o fazer. Aqui dizer que a deadline será então até ao próximo dia 15 de maio, pelo que acaba por urgir aqui a necessidade de elaborar esta parte, se quiserem prosseguir com a submissão e a candidatura a um destes projetos e convocatórias abertas. Relativamente aqui
às questões de elegibilidade, portanto, tal como eu comecei por dizer, são muito semelhantes às Research and Innovation Actions. Aqui, neste caso em específico, os consórcios devem incluir pelo menos 4 entidades de 3 países prima, combinando aqui parceiros da União Europeia e do Mediterrâneo, da zona sul do Mediterrâneo. Portanto, neste caso podem participar entidades científicas, instituições sem fins lucrativos e também empresas, desde que, no caso, cumpram as regras nacionais de financiamento. Portanto, relativamente às regras nacionais, e aqui com foco em Portugal, no nosso caso, o financiamento é assegurado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, a nossa conhecida FCT, e, portanto, para 2026, o compromisso financeiro é de cerca de 1,2 milhões de euros, com limites máximos por entidade, consoante o papel do consórcio. Portanto, aqui podemos ter um financiamento de 250 milhões de euros para uma entidade nacional, no caso de ser coordenadora, e até 120 milhões de euros, 1.000 euros, para um consórcio com participação portuguesa. É muito importante confirmar, desde o início, desde cedo, a elegibilidade nacional para serem, então, evitadas surpresas no futuro. Aqui reiterar novamente, para a elegibilidade necessitamos de validar simultaneamente os critérios nacionais e os critérios transnacionais daqui da parceria. Relativamente aos custos, portanto, eles são na sua generalidade muito semelhantes aos da secção 1. Aqui, novamente, incluem-se custos com pessoal, com subcontratação, com viagens, equipamentos e outros serviços, e também os custos indiretos. No entanto, esta rubrica, esta parte dos custos elegíveis, não dispensa a consulta cuidadosa dos documentos nacionais que são publicados pela FCT, uma vez que algumas questões poderão ser ligeiramente diferentes. Para concluir, então, o PRIMA acaba por representar aqui em 2026 uma oportunidade estratégica para organizações que querem transformar conhecimentos em soluções concretas e aqui com um impacto real nas zonas dos territórios mediterrâneos. Portanto, é um programa exigente, não vamos dizer que não, mas é um programa também que acaba por ser altamente relevante, que valoriza também consórcios fortes. Este ano muito focado em soluções aplicáveis e numa clara ligação entre ciência, inovação e necessidades reais destas regiões. Portanto, num contexto que se revela cada vez mais crescente, passando aqui um bocado a redundância, a pressão sobre os recursos naturais, esta parceria, o PRIMA, acaba por financiar aqui não só projetos, mas também respostas a desafios que se têm revelado estruturais. Portanto, se a vossa organização atua nestas áreas, nas áreas da água, da agricultura, da cadeia de valor agroalimentar, diria que este é o momento certo para avaliarem o vosso posicionamento, para ativarem parcerias e para prepararem uma candidatura sólida. Reitero aqui também e reforço aqui também que, portanto, o tempo para a submissão das candidaturas já é curto. No caso da secção 2, urge aqui também a necessidade de se procurar e de se validar a elegibilidade a nível nacional. Portanto, do nosso lado, do lado da FI Group, estamos disponíveis para apoiar esse caminho, seja desde a análise inicial até à submissão. Muito obrigada pela vossa atenção e até ao próximo webcast.